Você sabe como começou o K-pop? Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o primeiro grupo de K-pop da história. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Lexia Lex, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Produção sabe e não sabe, né? Não, sei nada. É o seguinte, você já se perguntou qual foi o primeiro grupo de K-pop? Porque não, o primeiro grupo de K-pop não foi o BTS. O BTS é o maior grupo de K-pop, mas o primeiro grupo de K-pop veio muito antes do BTS, muitos anos antes. Ou seja, o K-pop ficou mundialmente famoso muito tempo depois dele ter sido criado. Eu vou contar para vocês qual é o primeiro grupo de K-pop da história, que é o Seo Taiji Boys. Foi um grupo criado em 1992. Na época ainda não existiam as empresas de entretenimento, ou se existiam, não eram da forma como a gente conhece hoje, elas eram diferentes. Então, o grupo não foi criado por uma empresa e nem estava em uma empresa no início dele. O grupo não está em atividade hoje em dia, nem perto disso. Eles iniciaram em 1992 e acabou em 1996. Então eles não duraram tantos anos. O grupo era de K-pop, mas tem que lembrar que naquela época não existia K-pop. Existia o pop coreano, mas não existia K-pop. Por exemplo, no Brasil a gente tem o pop e tem o MPB, que é a música popular brasileira. E isso também existe na Coreia. Existe a música popular coreana, que não é o pop, mas não existia o K-pop. Então eram outros gêneros que eram abordados ali pelo grupo, e esses são hip hop, pop, rap, rock alternativo e metal alternativo. Esse grupo, diferente dos grupos que a gente tem hoje em dia, que alguns têm 12, 15, 20 integrantes, esse grupo em específico tem 3 integrantes, é um trio. O primeiro deles é o Seo Taiji, que é o dono do grupo, né? Já está no título do grupo, foi realmente ele quem criou o grupo. O nome dele de verdade é Jong Hyun Cheo, alguma coisa assim. Mas ele é conhecido como Seo Taiji. Quando ele criou o grupo, ele tinha 19 anos, mas hoje em dia ele tem 52 anos de idade. Ele é cantor, compositor, produtor musical, ele toca uns instrumentos também. Ele iniciou as atividades dele como artista em 89. Teve uma pausa nas atividades dele em 96, que foi quando o grupo acabou, e ele voltou em 98 e está, entre aspas, até hoje, muitas aspas. Lá pra frente do vídeo vocês vão entender por que eu estou falando isso. O segundo integrante do grupo é o Yang Hyun-suk. No início do grupo ele tinha 21 anos, então ele era mais velho do que o dono do grupo, do que o seu Taiji. E hoje em dia ele tem 54 anos. Ele é empresário, cantor e produtor musical. Está em atividade desde 1990. Ele já era cantor solo antes da criação do grupo. O terceiro integrante é o Lee Juno. O Lee Juno, no início do grupo, tinha 24 anos, então ele era o mais velho de todos, e hoje em dia ele tem 57 anos de idade. Ele é ex-dançarino, ex-professor, ex-rapper, executivo de negócios, produtor musical e ex-cantor. Então ele é ex um monte de coisa, porque ele não faz mais nada disso. A verdade é que ele é taxado como ex tal coisa, porque ele não parou de fazer quando chegou numa certa idade. Ele parou de fazer após o grupo. Terminou o grupo, ele parou, todas as atividades artísticas dele. Antes do grupo, ele tinha uma carreira como dançarino profissional e, inclusive, ele era um dos destaques na dança na Coreia do Sul. Ele, ganhava várias competições que ele participava, era, uma referência, sabe? Você quer ser dançarino na Coreia do Sul? Ele era a referência da época. Agora vamos para as lines. As lines, já expliquei para vocês, é o que cada um fazia, né? Qual era o papel de cada um dentro do grupo. O Seo Taiji, ele era, muita coisa. Ele era líder, guitarrista, baixista, cantor, produtor, tecladista, compunha as músicas, ele fazia tudo. O Yang, ele era o vocalista de apoio e o dançarino. E o Lee Juno, eu botei ao contrário para vocês meio que entenderem. Eu coloquei que ele era dançarino e vocalista de apoio.
Pra vocês meio que entenderem que, assim, os dois cantavam, mas não eram o principal. E os dois também dançavam, essas eram as funções dele, porém, é o que eu falei. O Lee Juno, ele era dançarino principal, então ele era meio que maioral na dança. Por isso eu coloquei ao contrário pra vocês meio que entenderem. Então, em 1990, ou seja, 2 anos antes do grupo ser criado, o Seo Taiji fazia parte de uma banda de heavy metal coreana, se chamava Sinawi. É uma banda que não existe mais. E nessa banda ele era baixista. Ele começou a estudar e começou a praticar produções musicais. Então ele começou a produzir sons, compor músicas por conta própria ali, além do trabalho dele na banda. E foi aí que ele conheceu a tecnologia MIDI, que é um sistema que facilita a produção de sons e áudios e músicas. Você cria uma música, às vezes, sem nem saber tocar nenhum instrumento musical. Você faz tudo digitalmente. É tudo tecnológico, é. Com essa tecnologia MIDI, ele começou a estudar e pensar na possibilidade de criar um novo estilo musical. Então ele ficava lá treinando e estudando e tentando fazer uma música nova que ninguém conhecesse ainda, que ainda não tivesse nenhum artista que tivesse tentado. Mas na parte de produção musical mesmo, produção de som, produção sonora mesmo. Então ele começou a estudar como que ficava a mistura ali dos sons de rap, de rock, hip hop, do pop internacional, e começou a pegar essa mistura aí das músicas coreanas e das músicas americanas, começou a juntar tudo isso, treinar e ver possibilidades, e é assim que surge o K-pop. Ele conseguiu criar um novo estilo diferente do que estava na época, lembrando que era uma época diferente da nossa já existe, na deles não existia. E principalmente na Coreia, né? Não sabemos o que era famoso em 1990 na Coreia. No início de 1991, a banda que o Seo Taiji fazia parte parou os trabalhos, terminou oficialmente com os trabalhos, com as músicas, e ele se viu sozinho. Artista solo, com a ideia de criar um grupo, pensou, vou focar nisso agora, é agora que eu crio meu grupo. Essa é a hora. Ele já tinha tudo, ele já tinha um novo estilo musical, uma ideia de grupo, ele cantava, ele fazia rap. Então ele pensou, preciso dançar melhor. Eu já sei fazer tudo, falta dançar. E preciso de pessoas. Preciso de mais integrantes. Gente, isso ele tinha 19 anos. Vocês estão entendendo que o cara criou uma música, um estilo musical novo com 19 anos? Isso não entra na minha cabeça. E foi aí que ele viu uma música, um videoclipe com dança do Yang Yoon-suk, que era cantor solo na época que eu falei pra vocês. Ele viu um vídeo do Yoon-suk dançando na música dele e pediu pro Yang aprender isso, ensinar a dança pra ele. E eles começaram lá a fazer aula de dança um com o outro. E no meio disso, ele contou pro Yang a ideia dele de criar um grupo musical e o Yang achou muito legal e aceitou participar. Só que eles ainda eram 2 pessoas, eles queriam mais pessoas, no mínimo 3. O Yang decidiu chamar o Lee Juno, que na época era um dançarino muito famoso na Coreia do Sul. Ele chamou o Lee Juno e o Lee Juno, para surpresa dos dois, aceitou fazer parte do grupo, mesmo que ele não soubesse cantar na época. E pelo que eu entendi foi isso, a ideia era que o Lee Juno entrasse como dançarino. Só que no meio da produção ali do grupo das músicas, ele descobriu que ele gostava de cantar, que ele gostava de fazer rap, que talvez isso fosse de fato alguma coisa que ele quisesse pro futuro dele, e aí eles viraram um trio. Como eles tinham se conectado muito, só os 3, eles não quiseram botar mais gente junto. Então ficou só os 3 e formou o Seo Taiji Boys. Agora, com os 3 juntos, a ideia do grupo já formada e tudo certinho, iniciamos o grupo. O grupo realizou sua estreia em abril de 1992, através do programa de talentos da MBC, que é uma das principais redes, ou era na época, uma das principais redes de rádio e televisão da Coreia do Sul. O debut deles foi realizado com a música Nan Araiju. Eles cantaram e dançaram essa música no programa lá de talentos. E aí o que aconteceu? A nota do júri para a música deles, para a performance deles, foi a mais baixa do programa. O júri não gostou, porém a música
ficou muito famosa Estourou. na Coreia do Sul. Tipo, todo mundo gostou, o público gostou. E também, junto com essa música, depois, né, do programa, foi lançado o primeiro álbum do Seoul Taijin Boys, que se chama Seoul Taijin Boys. E tanto a canção Nan Araide quanto o álbum foram um sucesso na Coreia do Sul. Então, assim, com a primeira produção deles, eles já estouraram, assim, no país. Ou seja, tava dando certo. Pra vocês terem noção do quanto a música Nan Araide ficou famosa na Coreia do Sul, ela conquistou o primeiro lugar na principal parada musical do país durante 17 semanas consecutivas, estabelecendo um recorde, né? Óbvio, virou um recorde. Esse recorde só foi quebrado em 2008 pelo grupo Big Bang, ou seja, muito tempo depois. Em 2012, a mesma música, foi posicionada no 4º lugar na lista de 21 melhores canções de K-pop de todos os tempos, pela revista musical dos Estados Unidos chamada Spin. Então, tipo, anos depois, essa música ainda é considerada uma das maiores músicas de K-pop. Em 2015, a revista Rolling Stones, que é uma das maiores revistas, principais revistas americanas, colocou essa música no primeiro lugar da lista de 50 maiores canções de boy band de todos os tempos. E para explicar para vocês mais ou menos aí como que iniciou esse negócio do K-pop, né, como que veio assim o primeiro álbum do Seoul Taijin Boys, como que ele era estruturado. Nas músicas do álbum utilizaram os gêneros New Jack Swing, que foi um gênero muito utilizado nos anos 80 e 90 dos Estados Unidos. Outro estilo que também tinha muito nesse primeiro álbum do Seoul Taijin Boys é o estilo techno, que é um derivado... Isso! É como um derivado da música eletrônica, de baladinha. Dos anos 80 também. E outros estilos usados também foi o R&B e o hip hop, que estavam muito famosos nos Estados Unidos na época também. Por conta dessa mistura maluca que eles fizeram nesse primeiro álbum, né? Isso foi um diferencial na Coreia, porque por mais que existissem os artistas de rap, de hip hop de lá, os artistas de rock, por mais que existissem, era tudo muito diferente dos Estados Unidos, daqui, do que a gente está acostumado, né? E ele trouxe essa vibe muito americana lá pra dentro e foi um diferencial muito grande. Talvez por isso o público tenha gostado tanto da música, diferente dos Juízes. Afinal, né, os Juízes devem ter achado um pouco esquisito. Em 1993, um ano depois que o grupo já estava formado, eles lançaram o segundo álbum, que se chama Seoul Taijin Boys II. E a falta de imaginação continua. Sim. Dessa vez, além deles terem, sim, trazido os mesmos ritmos musicais ainda, eles tentaram levar para uma outra pegada, um pouquinho mais diferente do que o primeiro, testando outros ritmos com algumas das músicas do álbum. Um dos exemplos é a música I'm How Song, que possui muitos elementos voltados ao rock, porém ainda seguindo essa lógica de grupo musical dançante. Esse segundo álbum conquistou 2 milhões em vendas e foi um marco na história do país. Então foi o álbum que ganhou essa quantidade em menos tempo e foi o primeiro álbum a fazer isso no país. Porém, é óbvio, né? Todo grupo musical, banda, artista musical, artista no geral que fica muito famoso em qualquer lugar, isso em qualquer lugar do mundo, sempre tem problemas com a mídia, problemas com as pessoas, com a sociedade, sempre enfrenta algum tipo de problema ali social. E foi com esse segundo álbum que começou os problemas do Seoul Taijin Boys. Isso por quê? Na Coreia do Sul, tinha muito esse negócio com a visão que eles estavam passando para as outras pessoas. Então, esse negócio de se preocupar com o estilo de roupa que você apresenta para os outros, a letra que você está cantando na música que você está apresentando para os outros, tudo isso causava mais impacto, um impacto muito maior. Na época estava na moda, né? As menininhas que usavam roupa mais curta, os homens aquelas roupas mais de gangster, de hip hop. Só que na Coreia do Sul não era assim, gente. Não era assim, e o governo coreano não gostava disso, a sociedade coreana não apoiava, pelo menos, né, conservadora, não apoiava muito isso. Então começou esses problemas com o julgamento aí da forma como eles se vestiam. Como o Seoul Taiji, ele levou, no caso, para a Coreia do Sul o estilo gangster, o estilo do hip hop dos Estados Unidos, ele levou também várias características marcantes desse estilo, não só características musicais. Como, por exemplo,
Os brincos, os jeans rasgados, os dreads no cabelo, as tatuagens, as roupas largas. Como eu falei, esse tipo de coisa não era muito bem vista na época. Se você tinha tatuagem, você era do demônio. Entendeu? Bandido. Então, exatamente. Bate na mãe. Então. Só que como o seu Taijin Boys foi um grupo que ficou muito famoso e eles usavam esse estilo visual, o governo coreano começou a ficar meio preocupado. Por quê? Porque a partir do momento que eles estavam se mostrando daquela forma, eles causavam meio que uma rebeldia, um tipo de manifestação, uma influência em cima das outras pessoas. E o governo sabia que isso poderia virar, assim, tipo, todo mundo entrando na loucura do que era o hip hop, né? Aí nós entramos em uma questão muito importante, que existe um fato sobre o seu Taiji, que depois ele falou várias vezes sobre isso. Ele não terminou a escola, porque ele era totalmente contra o tipo de ensino da Coreia do Sul. Ele não apoiava, ele falava que o sistema educacional corrompia a mente dos adolescentes. Ou seja, Seo Taiji já não era muito a favor do governo coreano e das coisas como acontecia na Coreia do Sul, né? Então, mas por enquanto a única polêmica em que eles se enfiaram foi por conta da roupa deles aí, do visual deles. O governo sul-coreano, como eu falei, eles são um pouco difíceis. Eles não só não apoiavam o estilo visual dos meninos, como eles eles conseguiram por um tempo proibir que qualquer música, vídeo, apresentação, qualquer coisa do seu Taijin Boys fosse proibido de ser transmitido nos programas de TV. Lembrando que a gente está falando de 1990, a gente não está falando de uma época em que existia Instagram, TikTok, Facebook, não existia nada disso. Então, os principais meios que eles tinham era a rádio, programa de TV, e uma das coisas já não tinha, que era o programa de TV, eles não podiam. Em agosto de 1994, então, eles lançaram o terceiro álbum, que se chama Seo Taijin Boys III. Ah, não acredito! É o grupo com menos criatividade no mundo. Esse álbum já foi uma pegada completamente diferente dos outros, porque eles saíram um pouco ali da vibe do pop, do hip hop, do rap, e focaram um pouco mais na vibe do heavy metal, do rock, com exceção de uma música que se chama Dreaming of Bao Hai. Essa música tinha uma pegada mais de rap, hip hop mesmo, não era muito rockzinho, mas o resto do álbum é quase inteiro de heavy metal. E aí, agora sim, né, talvez com rancor, com ódio no coração por já ter sido julgado de certa forma pelo governo, uma das músicas desse álbum, chamada Classroom Ideals, essa música se tornou assim, tipo, pegou muita atenção da Coreia do Sul, porque era literalmente escrachado, assim, completamente uma crítica ao sistema educacional coreano e uma crítica à pressão colocada nos jovens e nos adolescentes. E aí, o que acontece, gente? Quando um artista tenta atacar o próprio governo, o governo tenta atacar o próprio artista e isso fica se repetindo até alguém baixar a guarda. Em alguns lugares não acontece, em outros acontece. Nesse caso, o governo tentou abaixar a guarda do seu Taiji, fazendo o quê? Fazendo com que a sociedade se virasse contra o grupo. Eles começaram a difamar que o seu Taiji tinham letras satânicas. É sempre a mesma coisa. Nossa, é sempre a mesma coisa. É sempre dizendo que o artista tem letras satânicas, que faz apologia a não sei o que. É sempre assim. Sempre assim. Preguiça. Sim, muita preguiça. E o governo tentou de tudo, implementar na cabeça das pessoas. Só que o seu Taiji teve uma ajuda muito grande e muito importante, que foi da mídia. Os programas de TV, os jornalistas, as rádios, as revistas, tudo, eles começaram a defender e a, tipo, provar que as letras do seu Taiji não tinham nada de satânico, nada de nada, nada. Eles começaram a falar em todos os programas, em todos os lugares, que as acusações eram baseadas em absolutamente nada. E, de fato, eles conseguiram tirar as acusações em cima deles com tudo isso, né, com todas as provas. Só que, assim, isso causa, de fato, um efeito. Então, existiam pessoas que falavam que, realmente, você tá escutando isso, não escuta, é satanista, entendeu? Tipo, então, assim, a pressão moral em cima das pessoas não é uma coisa muito fácil de tirar. Então, existiam ainda grupos de pessoas ali na sociedade que, de fato, não apoiavam o seu Taijin Boys depois dessa notícia. Em 1995, então, eles lançaram o quarto álbum deles, chamado Seo Taijin Boys 4. Sim.
até decorei já. Seu Taijin Boys quarto, exatamente. Entre as canções desse álbum tinha a canção Come Back Home, que foi uma das maiores canções do Seu Taijin Boys, que é uma música, inclusive, que eu sei dançar, tá? Essa é a minha música preferida do Seu Taijin Boys. Ela tem a vibe um pouco mais parecida do que a gente conhece do K-pop hoje em dia, por mais que ainda seja bem diferente. Mas é uma pegada mais hip hop mesmo. Eles fazem um espaço lá de street dance e tal, muito legal. Ou seja, meio que retornou, né, com a ideia do rap hip hop. Mas ao mesmo tempo também tinha outra música dentro do álbum que se chama Must Triumph, que também fez muito sucesso na Coreia do Sul, que trazia rock alternativo e heavy metal e aqueles vocais bem gritantes, sabe, do rock. Então foi outro diferencial, que foi bem rock mesmo. Também tinha outra canção chamada Shame of the Times. Só que aí o que aconteceu? Essa música em específico foi banida pelo Comitê de Ética de Desempenho Público da Coreia do Sul. Ela foi banida justamente porque a letra criticava o governo sul-coreano. Na outra criticava o sistema educacional. Dessa vez criticava diretamente o governo sul-coreano. E por conta dela ter sido, obviamente, banida, eles tiveram que tirar a música e repostá-la novamente, dessa vez só com instrumental. Então existe no álbum lá, se vocês entrarem, vai ter só o instrumental da música. Acho que a primeira música do álbum tá só o instrumentalzinho. Não tem letra, não tem nada. É como se fosse, tipo, a entrada do álbum, assim. Mas, na verdade, isso era pra ser uma música mesmo, com uma letra e tudo mais, com uma mensagem. Com toda essa bola de merda que tava acontecendo aí, envolvendo o Seu Taiji, eles não pararam, obviamente, de se manifestar contra o governo e tudo isso. Só que depois que a música deles foi banida, a sociedade teve um colapso. Eles ficaram muito irritados com o banimento da música. Ninguém gostou, muita gente causou, assim, porque o governo tinha banido a tal da música. E eles começaram a reclamar de toda a censura que o grupo estava passando, tanto do banimento da música, tanto do negócio das roupas que eles não podiam se apresentar nos programas de TV. Começaram a criticar tudo isso, começaram a atacar o governo por causa de tudo que estava acontecendo. Acabou que em 1996, esse sistema da pré-censura que existia na Coreia do Sul foi finalmente abolido completamente. Então eles excluíram esse sistema da pré-censura. Aí o que aconteceu? Eles não mexeram mais nesse álbum que tava com essa música aí, só que o que eles fizeram foi lançar um novo EP separado do álbum, se chamava Sidai Yugan. Sidai Yugan é o nome original da música que tinha sido banida, porque todas essas músicas do Seu Taijin Boys, eles têm a versão coreana e tem a versão em inglês, né, traduzida em inglês. E pra gente vem com o nome em inglês, só que esse EP eles lançaram com o nome original coreano em todos os lugares. Durante a gravação desse quarto álbum do Seu Taijin Boys, o Seu Taiji decidiu que ia encerrar suas atividades do grupo. Isso durante as gravações do álbum. Não teve nem a censura ainda antes disso. Eu sei que ele decidiu que queria encerrar as atividades e que não queria mais seguir com o grupo para uns próximos álbuns e tudo mais. E, inclusive, isso deixou os dois participantes, né, com ele do grupo, o Young e o Lee, e essa atitude deixou os dois muito surpresos. Porque eles estavam no auge do grupo, tipo, super famosos, o principal grupo da Coreia do Sul. E ele decide do nada que não quer mais fazer nada. Lembrando que, quando o anúncio de que o grupo estava acabando saiu, ninguém sabia o motivo disso. Ninguém sabia por que o grupo estava se desfazendo e foi uma surpresa geral, porque, como eu falei, eles estavam no auge. Aí, depois de muito tempo que o grupo já não era mais formado, fizeram uma entrevista com o Lee, que era o dançarino, perguntando o porquê de tudo isso, e ele falou que foi uma grande surpresa para ele e para o Young também, porque, na verdade, quem tomou essa decisão foi o próprio Seu Taiji, e não tinha o que fazer, porque o grupo era dele, o grupo tinha o nome dele, o grupo tinha a cara dele, a música dele, tudo era dele. Não tinha como continuar um grupo sem o principal artista do grupo, não tinha como. Então eles tiveram que realmente terminar, mesmo que talvez os dois não quisessem que tivesse terminado. Com a decisão tomada, então, em 1996, depois de passar por todos esses problemas, talvez ter passado pelo problema do banimento da música e de todo o caos que se transformou entre os fãs deles e o governo da Coreia do Sul, eles, enfim, decidiram, de fato, terminar com o grupo e lançaram o último álbum deles, que se chama... Não é Seu Taijin Boys King. Não. É Goodbye Best Album.
Resolveram dar um nome agora. Sim, só que aí nós temos um problema. Eles deram um nome decente agora, só que as músicas eram exatamente as mesmas músicas dos outros álbuns. Era só, tipo, era só um compilado das melhores músicas do grupo. Só pra, tipo, se despedir. O trabalho que eles não tiveram pra fazer músicas novas deu tempo pra eles imitarem o nome pro Exatamente. álbum. Não tem todas as músicas, tem, tipo, as melhores músicas deles, mas tá lá. Porque senão seria um álbum enorme, né? E aí, de fato, acabou. Acabou o seu Taijin Boys. Não existiu mais, nunca mais. Ao longo da carreira, eles ganharam alguns prêmios, e esses são: Disco de Ouro de Canção do Ano, eles ganharam 3 anos consecutivos, em 92, 93 e 94. Disco de Ouro de Estrela Mais Popular Musical, depois do lançamento da música Come Back Home, que eu falei pra vocês, em 95. E também ganharam o MTV Video Music Award na categoria Escolha do Público Internacional, também com a música Come Back Home, em 1966. 96. Em 1996. De volta pro passado? Eles ganharam prêmios em todos os anos que eles estavam no ar, então não são poucos, são muitos, são grandes prêmios, só que o grupo não durou muito realmente. Depois do final do grupo, o Seo Taiji, ele se mudou para os Estados Unidos a fim de estudar e trabalhar nas músicas solo dele. E depois de 2 anos ele voltou, foi o que eu falei para vocês lá no começo. Ele mudou para os Estados Unidos em 1996 e voltou em 1998, já lançando suas próximas músicas, seu próximo álbum como artista solo. Ele teve uma carreira musical bem sucedida depois disso. Entre aí os seus trabalhos com a música, em 2001, ele criou um dos maiores festivais de rock da Coreia do Sul, que se chama ETP Fest. Um pouco depois, ele foi reconhecido pela Assembleia Nacional Coreana como o músico mais representativo dos anos 90. E hoje ele é nomeado como presidente da cultura na Coreia do Sul, criando um projeto cultural com o seu nome, que inclusive tem um site na internet que você pode entrar e acessar e fazer login e tudo mais. Esse site ele é sobre um projeto cultural da Coreia do Sul em si. Tanto que quando você vai fazer um login nesse site, você pode selecionar se você é uma pessoa de fora da Coreia do Sul que mora na Coreia do Sul, se você é jovem, se você é adulto, se você é mais velho, se você nasceu e viveu na Coreia do Sul, se você é da Coreia do Sul, mas mora em outro lugar, tudo isso. Então é um projeto cultural mesmo, que lá tem aulas e um monte de coisa. Mas enfim, ou seja, o Seo Taiji, por mais que ele tenha passado por todo esse problema durante o grupo, né, com essa opressão toda do governo, no final o governo se rebaixou a ele, porque ele virou o maioral, assim. Por quê? Porque depois disso veio toda a onda coreana de tentar chamar a atenção da galera de fora, tentar levar a cultura deles mundialmente. E isso só foi possível com o K-pop. Quem criou o K-pop foi Seo Taiji. Então, no final, ele virou o representante da cultura da Coreia do Sul. Já o Yang Yoon-suk, ele abriu uma empresa de entretenimento que foi e é bem sucedida até hoje, que se chama IG Entertainment, uma das 3 maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul, nós já sabemos disso também. E alguns dos grandes nomes aí, de grandes grupos que trabalhou com essa empresa dele é o Psy, o Big Bang e o Blackpink. Porém, em 2019, ele renunciou de todas as suas posições na empresa, deixando na mão de uma outra funcionária que acabou que hoje em dia é a dona de tudo, né? Isso porque, na época, alguns dos artistas ali da empresa se envolveram em algumas polêmicas com drogas, com prisão, com não sei o que lá. Tava tudo nas costas dele, ele já tava um senhor de idade, 54 anos. Eu acho que ele já não queria mais cuidar de nada, já tinha cansado, não estava dando conta, renunciou de tudo e saiu. E é isso, ele largou os trabalhos e deu lá pra mulher e se aposentou. Então hoje em dia ele é aposentado. Já o Lee Juno, que era o dançarino, tal dançarino, a gente não tem muita informação sobre como ele tá hoje em dia. O que a gente sabe é que, quando acabou o grupo, as atividades dele como artista se encerraram oficialmente. Ele não apareceu mais cantando, nem dançando, nem nada. Ele se concentrou em empreendimentos comerciais, abriu uma empresa que não foi muito bem sucedida. Eu acho, já que se você pesquisar, você não acha absolutamente nada sobre isso. Acha, assim,
lugares falando sobre ele ter tido um empreendimento de fato, só que não é famoso. E aí aconteceu que em 2017 ele foi condenado a 1 ano de prisão por fraude e agressão indecente. O que significa isso? Não sei, mas não é bom. Ele foi condenado a 1 ano de prisão. Se ele cumpriu essa pena, não sei, não sabemos, né? Porque dinheiro paga tudo. A questão é que, além disso, não temos nenhuma notícia desse ser humano. Sumiu completamente, assim. Não tenho o que dizer, não sabemos onde ele tá. Você pesquisa e não acha nada. É basicamente isso. Inclusive, se você pesquisa o nome dele, que é Lee Juno, aparece um outro artista que também se chama Lee Juno. Não aparece nada sobre ele. E é isso, sumiu. Como eu falei pra vocês, o Seo Taijin Boys foi um marco na cultura coreana, foi o pontapé inicial da fama da música coreana e o início do K-pop. O Seo Taiji juntou ali esses estilos musicais que estavam mais famosos em outros lugares, como o rap, o rock alternativo, o techno, né, que é a música eletrônica. Ele juntou todos esses estilos e criou um estilo novo, que posteriormente foi adicionando outros estilos. Então, depois que começou o negócio do K-pop de fato, entrou outros estilos como o jazz, o eletrônico de verdade, né? Porque o techno é uma das vertentes da música eletrônica, mas aí entrou a música eletrônica de fato, o funk e o blues. E o pop, obviamente, né? O pop americano, que eu acho que foi o que mais entrou, na verdade, que é o principalzão. Só que, como eu falei pra vocês, o grupo ele não só influenciou na música coreana, na cultura coreana, como ele influenciou na sociedade coreana. Os protestos, as manifestações, a liberdade de expressão, os jovens, os adultos, eles começaram a olhar, ver as coisas com outros olhares, pensar nas coisas de outras formas. Além disso, outros grupos, outros artistas começaram a se sentir inspirados em demonstrar e expressar a sua opinião sobre as coisas e tentar, de fato, fazer a situação mudar na Coreia do Sul. Então, outros grupos começaram também a escrever letras que transmitiam um certo tipo de manifestação aos problemas que a sociedade enfrentava e aos problemas do governo da Coreia do Sul. Então, isso foi uma coisa também estimulada depois do Seo Taijin Boys. A música do Seo Taijin Boys não só criou o K-pop, como também influenciou o hip hop e o R&B que já existiam na Coreia do Sul, só que de forma diferente, e aí eles mudaram o estilo também por conta dessa influência aí das músicas do Seo Taijin Boys. Como eu falei pra vocês, na época não existia, e se existia, eram diferentes as empresas de entretenimento, porém, depois do sucesso do grupo, as empresas viram ali uma estrutura diferente, né, musical ali, que faz sentido, que ficava muito famoso, que chamava muita atenção das pessoas, e aí criou-se o modelo de empresa de entretenimento, o modelo de grupo de K-pop que a gente conhece hoje em dia. Em 2014, o Seo Taiji deu uma entrevista para o programa Newsroom da JTBC, e ele falou que ele e os colegas do grupo, né, ele, o Young e o Lee, isso em 2014, estavam conversando sobre a possibilidade de talvez voltar para uma possível reunião em grupo. Talvez. Porém, ele falou que eles não estavam muito seguros com essa ideia, eles não estavam achando que isso fosse dar certo de alguma forma, e principal, eles não confiavam de que eles tivessem a condição de fato, transmitir para o público o que eles estavam esperando. Eles estavam com medo de desapontar, de toda a história que eles criaram com o Seo Taijin Boys e para o ralo abaixo, porque eles estavam velhos, não sabiam mais fazer o que faziam antes. Eles ficaram com essa insegurança toda, no final isso nunca aconteceu, ainda veio a prisão do Lee em 2017, e depois o Young com todas as polêmicas da empresa e não sei o que, e no final tudo isso foi por água abaixo e não aconteceu, de fato não teve mais Seo Taijin, não existe mais. Mas é isso, me conta aqui embaixo se você já conhecia esse grupo, deixa o like, não esquece de se inscrever e apertar o sininho da notificação para receber quando eu postar novos vídeos. Segue nas redes sociais, estão lá na descrição, lá embaixo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.